dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui da Fundação Getúlio Vargas. Fala assim, ó. O preço do ingresso numa peça de teatro, que ele chamou de P, relaciona-se com a quantidade de frequentadores, que ele chamou de X, através da relação P. Pergunta, qual a receita arrecadada por sessão se o preço do ingresso for R$60? Bom, vamos lá. Então, muito cuidado para vocês não meterem os pés pelas mãos, não, mas isso aqui foi uma questão de prova aberta, tá? Ele quer saber na letra A qual a receita. Como que a gente calcula receita pensando numa situação dessa, né? Num teatro que vende ingresso. Receita é tudo que entra de dinheiro no caixa da empresa. Então a receita ela é dada pelo preço unitário, ou seja, o preço do ingresso, colocar preço unitário multiplicado por quantos ingressos foram vendidos, ou seja, multiplicado pela quantidade. Vê se você concorda. Vamos supor que você vai vender bala. O dinheiro todo que você arrecada vendendo bala é o preço de cada bala multiplicado por quantas balas você vendeu. Pensando aqui no teatro é a mesma coisa. A receita do teatro vai ser o preço unitário, ou seja, o preço de cada ingresso multiplicado por quantos ingressos foram vendidos. Tá? Então, o preço unitário aqui ele já deu na questão. Porque ele está considerando aqui se o preço do ingresso for R$60. Então, o preço aqui de 60 está pronto. O que falta a gente descobrir é a quantidade. Quantos ingressos foram vendidos. Mas aí ele deu a relação de preço com a quantidade de frequentadores, que ele chamou de X. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa expressão aqui e vamos colocar 60 no lugar do preço para a gente descobrir quantos frequentadores foram nessa sessão. Tranquilo? Então vamos fazer a substituição aqui, ó. Quando o preço é igual a 60, eu quero saber qual que é o valor de X, ou seja, quantos frequentadores vão quando o meu preço é R$60. Vamos resolver isso daqui. Passa esse menos 0,2 para cá, trocando o sinal. Passa o 60 para cá, trocando o sinal também. Vai ficar 100 menos 60, que dá 40. Quanto que vai dar o X aqui? 40 dividido por 0,2. Multiplica em cima e embaixo por 10. Para sumir com essa vírgula aqui de baixo. 400 dividido por 2. Que vão dar 200 frequentadores. Então, se o preço do ingresso for R$60, qual que é a receita que ele vai ter? O preço de cada ingresso é 60, multiplicado por quantos frequentadores que foram. No caso, foram 200. 60 vezes 200 vai dar R$12.000. Beleza? Então essa letra A você não podia esquecer qual que é a equação de receita. Tranquilo? Vamos para a letra B. Letra B está perguntando qual preço deve ser cobrado para dar a máxima receita por sessão. Tá? Então ele quer saber qual que é o preço para que ele tenha a maior receita possível. Pessoal, toda vez que você pegar uma questão de otimização, no caso ele quer a máxima receita, você tem que escrever uma equação para aquilo que ele quer otimizar. No caso ele quer otimizar o que? A receita, ele quer uma receita máxima. Então a gente vai ter que escrever novamente uma equação para a receita. Tá? A gente já sabe como é que é a lógica. A equação de receita é preço unitário multiplicado pela quantidade. Então vai ficar assim, a receita é igual preço do ingresso. Vamos escrever isso aqui para ficar certinho. É o preço multiplicado pela quantidade. Então nossa receita vai ficar assim. Preço do ingresso foi dado aqui, ó. Menos 0,2x mais 100. Multiplicado pela quantidade, ou seja, quantos ingressos que ele vai vender corresponde ao número de frequentadores. E o número de frequentadores, então, ele chamou de X. Beleza?
Então, o preço é esse, multiplicado pela quantidade, que é o número de frequentadores, que é x. Vamos distribuir isso daqui. Vai ficar assim, menos 0,2x vezes x, menos 0,2x ao quadrado. 100 vezes x, 100x. Você vê que caiu numa função quadrática, com cavidade para baixo, porque esse cara aqui é negativo. Então, de fato, como ela é côncava para baixo, ela apresenta um ponto de máximo. E esse ponto ali vai me dar uma receita máxima. Aí, você tem que decidir se você quer fazer Vx ou Vy. Como é que você vai fazer isso? Aí sim, eu gosto de sempre imaginar como é que seria o gráfico dessa função. Quem que está fazendo o papel do y aqui, nessa função? Receita. Quem está fazendo o papel do x? É o próprio x aqui, que é o número de frequentadores. A pergunta é, você quer saber a receita máxima que essa empresa teve, ou você quer saber o número de frequentadores? Se você for olhar bem na pergunta, você não quer saber nenhum nem outro. Você quer saber é o preço do ingresso. Mas o preço, ele depende do número de frequentadores. Olha aqui. O preço ele depende do x. Então nós vamos descobrir quanto que é o Vx aqui, ou seja, quantos frequentadores que vão me dar a receita máxima, e depois eu vou jogar nessa equação para descobrir o preço. Beleza? Então calculando o Vx aqui, porque ele que está aqui no eixo x vai ficar menos b sobre 2a. Quem está fazendo o papel do b é 100. Menos 100 dividido por 2a. 2 vezes menos 0,2. Isso daqui vai dar menos 100 dividido por menos 0,4. Menos com menos fica mais. Multiplica em cima e embaixo por 10 para subir com essa vírgula. 100 vezes 10 vira 1000. 0,4 vezes 10 vira só 4. 1000 dividido por 4. 250 frequentadores. Ou seja, se ela tiver 250 frequentadores, nosso x for 250, ela vai ter a receita máxima. Ela está querendo isso? Não, ela quer saber o preço. Então nós vamos descobrir agora o preço usando essa equação. Só substituir 250 no lugar do x. Então nosso preço vai ficar menos 0,2 vezes, no lugar do x, 250, mais 100. Zero vírgula 2 vezes 250 vai dar 50. Menos 50 mais 100. E vai dar ao todo aí o preço do ingresso de R$50. Tranquilo? Então assim, você observa que essas questões de otimização, normalmente ela fica difícil um pouco se você tiver que fazer a equação. Igual essa parte aqui da receita mesmo, a gente teve que montar aqui. Se você faz isso, você vai ter, o seu trabalho depois disso é só decidir se vai ser Vx ou Vy, tá? Então, se você tiver dúvida, faça os dois, porque aí depois você decide qual que você vai utilizar. Nesse caso aqui foi até simples de descobrir que seria o Vx, porque ele quer saber o preço. O preço depende do x, que é o número de frequentadores, então a gente já veio para o Vx aqui direto. Se ele quiser saber qual que é a receita máxima, aí você ia calcular o Vy, porque a receita está aqui no y. Tranquilo? Valeu, obrigado, até mais.